Hoje a nossa aula ela vai ser bem rápida, porque o nosso conteúdo realmente é pequenininho. E hoje, então, nós vamos falar sobre o Brasil holandês. Na última aula, eu falei a vocês que houve um período da nossa história em que Portugal foi governado por um rei da Espanha. E esse período ficou conhecido como a União Ibérica. Tudo começou quando o rei de Portugal foi em uma batalha na África, acabou morrendo, e ele então acabou sendo sucedido, representado pelo seu tio, que acabou falecendo, e depois, como ele não tinha filhos e não tinha mais nenhum parente em Portugal, o parente mais próximo dele foi o rei Filipe II, que era o rei da Espanha. E a gente vai observar então que a partir desse momento, a gente começa então a perceber que o rei da Espanha vai se tornar o rei de Portugal. Nesse momento, inicia na história o que nós chamamos de União Ibérica. União porque Portugal e a Espanha estiveram juntas, unidas a partir de um acordo. E Ibérica porque Portugal e a Espanha estão em um território lá da Europa chamado de Península Ibérica, que é como se fosse um pequeno território cercado pelo mar. A gente vai observar que esse momento vai ser um momento muito importante para o Brasil. Por quê? A gente vai observar que naquela época o Brasil pertencia a Portugal. Se Portugal pertencia à Espanha, os inimigos da Espanha eram inimigos de Portugal e também eram inimigos de qualquer território que pertencesse a Portugal ou à Espanha. E a partir desse momento, nós vamos observar então que vai ser o momento em que os espanhóis criaram órgãos para mandar nas colônias aqui do Brasil, nas colônias de Portugal, inclusive no Brasil. Então a gente vê que durante 60 anos, de 1580 a 1640, Portugal e a Espanha estiveram juntos. E esse momento, toda pessoa e todo país que odiasse a Espanha iria odiar Portugal e odiava também as suas colônias. É nesse momento que a gente vai observar que a Espanha, quando passou a mandar no Brasil e a mandar em Portugal, a gente vê que o rei da Espanha, que mandava também em Portugal e no Brasil, em 1621, a gente vai observar que que a Espanha tinha um país que era muito rival da Espanha, que era a Holanda. E o que é que vai acontecer? A Espanha, como ela tinha muita raiva da Holanda, e a Holanda também odiava a Espanha, a gente vê que a Espanha vai autorizar aqui no Brasil que o Brasil teria feito o quê? Teria que fechar todos os portos aos navios holandeses, ou seja, a Holanda não poderia mais comprar os produtos aqui do Brasil e revender na Europa. E naquela época, será que os portugueses tinham algum contato com o Brasil? Claro que sim. A Holanda, ela comprava muito produtos aqui no Brasil, principalmente a cana-de-açúcar, para revender na Europa. E a gente vai observar que como a Holanda e a Espanha não se davam muito bem, até porque a Holanda era uma colônia, ou seja, era um país que até pouco tempo fazia parte da Espanha, então os holandeses não gostavam de jeito nenhum dos espanhóis. E quando os espanhóis proíbem que os holandeses venham para o Brasil e comprem o açúcar aqui do Nordeste, nós vamos então observar o que é que vai acontecer. Os holandeses pensaram, já que nós não podemos mais comprar os produtos do Brasil, porque quem manda em Portugal e quem manda no Brasil agora é a Espanha, a nossa grande inimiga, nós vamos então invadir o território que produz uma grande riqueza do Brasil, que era a região Nordeste, que produzia o açúcar, que era revendido pelos holandeses antes do Brasil também ser controlado pelos espanhóis. E a gente vê então que os holandeses decidiram invadir o Brasil porque eles queriam então comprar e queriam também agora
pegarem o açúcar que era produzido aqui na nossa região Nordeste. Como eles estavam então proibidos de comprar o nosso açúcar, então eles decidiram então invadir, não é, por meio de guerra, por meio de conflitos, e a partir daquele momento ele dominaria toda a região Nordeste e conseguiria produzir e revender normalmente o açúcar lá na região do continente europeu. Então a gente vê que os holandeses invadiram o Brasil, principalmente aqui na nossa região Nordeste, com o objetivo de dominar a produção do açúcar, que era um produto muito caro naquela época, e principalmente porque eles tinham sido proibidos pela Espanha de comprarem os produtos que eram produzidos aqui no Brasil, principalmente o açúcar. A gente vai observar então que os holandeses começaram então a organizarem o que nós chamamos de Companhia das Índias Ocidentais. A gente vê que essa Companhia das Índias Ocidentais, ela era o quê? Uma organização de comerciantes que tinham como objetivo desenvolver atividades comerciais e principalmente se prepararem para conquistas coloniais. E a gente vê que através das companhias coloniais, que era uma companhia de comércio, uma organização de comerciantes, eles decidiram então invadir a região Nordeste do Brasil para ver e tentarem conquistar a região, e assim eles dominariam a produção do açúcar. A gente vai observar que houve duas tentativas de invasão na região Nordeste. Primeiro, os holandeses invadiram em 1624 a região então de Salvador, e eles acabaram sendo derrotados um ano depois. A gente vê que os holandeses ficaram falidos e desanimados com a tentativa de invasão do Nordeste e por não terem conseguidos. E a gente vai observar então que, principalmente quando eles estavam voltando para a Holanda, eles roubaram vários metais preciosos como o ouro dos espanhóis. Em seguida, a gente vê que os holandeses eles não desistiram. A gente vê que 6 anos depois que eles tinham invadido Salvador e não tinham conseguido, a gente vê que os holandeses agora realmente vieram preparados para a guerra. E no dia 14 de fevereiro de 1630, os holandeses vieram com aproximadamente um exército de 1.800 homens. E a gente vê, por exemplo, aí, com a frota, com a esquadra marinha de 56 navios. Então a gente vê que eles eram muitos. E a gente vai observar que foi em 1630 que os holandeses conseguiram dominar grande parte da região Nordeste. A gente vai observar então, durante esse período, bom, a gente vê, por exemplo, pessoal, que quando a gente fala então da região Nordeste, que vai ser ocupada então pelos holandeses, nós vamos ver que os holandeses ficarão aqui na nossa região aproximadamente durante 24 anos, de 1630 a 1654. A gente vai observar então que ele invadiu várias regiões aqui do Nordeste. Essas regiões que foram então invadidas aqui do Nordeste, nós vamos ver que grande parte nós tivemos Pernambuco, que foi onde eles se estabeleceram. Nós vamos ter, por exemplo, vamos ter então o estado de Alagoas, vamos ter também o estado de Alagoas, que também acabou sendo invadido. Então a gente vê que foi um grande território da região Nordeste que acabou então sendo invadido pelos povos então holandeses. A gente vai observar que em 1630 os holandeses eles voltaram com uma força de mais de 7.000 homens para invadir. Não tinha como os pernambucanos resistirem à invasão dos holandeses. Já imaginaram? Mais de 7.000 homens invadindo a região Nordeste? Era impossível. A gente vê que primeiro foi ocupado a região de Olinda, a cidade de Olinda. Depois foi ocupado todo o estado pernambucano, né? O estado pernambucano foi dominado pelos holandeses principalmente. A gente vai observar então que além dessa região, eles também começaram então a expandir o território.
para Paraíba, para Sergipe, para Alagoas. Toda essa região, então, acabou sendo dominada, então, pelos holandeses. E a gente vai observar, então, que quando os holandeses chegaram aqui com mais de 7 mil homens e invadiram Pernambuco e o restante da região Nordeste, como Sergipe, como a gente acabou de ver, então, a invasão de outros estados, a gente vai observar, então, que ele acabou, então, invadindo essas regiões da região Nordeste, e ele, então, quando ele domina as regiões Nordeste, a gente vê que isso vai ter um grande impacto. Por quê? Na época, Pernambuco era dominado por um governador chamado de Matias de Albuquerque, e ele, para salvar a população de Pernambuco dos holandeses que estavam invadindo, destruindo as casas, queimando as plantações de cana-de-açúcar, a gente vê que muitos pernambucanos queimavam as plantações de cana-de-açúcar e fugiam como uma forma de resistência. E a gente vê que, para não serem mortos, os pernambucanos decidiram fugir para o meio do mato, quase próximo ao estado de Alagoas, e lá no interior do Recife, eles criaram uma comunidade chamada de Arraial do Bom Jesus. Esse Arraial do Bom Jesus era uma comunidade onde os pernambucanos fugiam para se protegerem da invasão dos holandeses, que eram dominados na época que na época Pernambuco era dominado pelo governador Matias de Albuquerque. E a gente vai observar que essa comunidade do Bom Jesus, o Arraial do Bom Jesus, como era chamada, conseguiu resistir durante 5 anos. Eles conseguiram resistir aos holandeses. Na época, existia, por exemplo, um fazendeiro, um senhor de engenho, uma pessoa que produzia cana-de-açúcar, que estava muito endividado. Ele era brasileiro. Só o que foi que ele fez? Ele, como estava muito endividado, ele procurou os holandeses e disse que sabia onde é que estava essa comunidade, que era uma defesa dos pernambucanos. A gente vê que esse homem, ele vai receber dinheiro em troca e ele vai denunciar aonde é que estava essa comunidade. O nome desse homem brasileiro que vai entregar a comunidade de defesa dos pernambucanos era chamado de Domingos Fernandes Calabar. E a gente vê, por exemplo, que nessa época, pouco tempo depois, ele vai ser capturado e ele acaba então sendo morto, pelos pernambucanos lá no estado, acabou sendo morto já no estado de Alagoas, em uma cidade chamada de Porto Calvo. A gente vai observar que para governar o Brasil, eles escolheram, quando os holandeses acabaram com a única resistência dos pernambucanos e também nos nordestinos, a gente vê que os holandeses, eles então precisavam trazer uma pessoa para governar a região Nordeste. Quem foi que dominou a região Nordeste durante o governo dos holandeses? A gente vê que eles vão então trazerem da Holanda um homem conhecido como Maurício de Nassau, e ele governou o Brasil de 1637 a 1644. Durante esse período, a gente vai observar que Maurício de Nassau ele teve uma grande importância para o Brasil e para o Brasil holandês, porque ele tentou organizar toda a região Nordeste para dar lucros à Holanda e também beneficiar a população que já vivia aqui. Então, o governo dele foi um governo bom, em que ele ajudou tanto os holandeses como também a população que já se encontrava aqui na região Nordeste. Nós vamos observar que ele foi tão importante que existe a faculdade chamada de Maurício de Nassau, em homenagem a esse homem que dominou aqui na região Nordeste que representou os holandeses durante a invasão holandesa. Nós vamos ver que ele teve 3 grandes ações. Vamos ver que durante esse período, por exemplo, ele tentou manter a paz com os nordestinos. Ele vai estabelecer, por exemplo, vai tentar reconstruir os engenhos de açúcar que tinham sido destruídos. Nós vamos observar que ele vai manter a paz. Segundo, ele vai emprestar dinheiro para os senhores de engenho que produziam açúcar, tanto para reconstruir os engenhos que tinham sido destruídos, como também para investir dinheiro nas plantações de novas canas de açúcar.
E a terceira ação dele foi a tolerância religiosa. Nós vamos observar que existem 3 características do período de Maurício Nassau. Primeiro, que ele tentou ser pacífico. Ele não queria entrar em guerra com ninguém. Segundo, ele vai emprestar dinheiro aos senhores de engenho, que eram pessoas que produziam cana-de-açúcar, que produziam açúcar aqui no Nordeste. E a gente vê para eles construírem o local onde produzir e também para plantarem novas plantações de cana-de-açúcar. A terceira ação de Maurício Nassau é a tolerância religiosa. Nós vamos observar que a terceira característica e ação do governo de Maurício Nassau é que ele permitiu o quê? A tolerância religiosa. Com qual objetivo? Principalmente, a gente vê que ele permitia que todo o povo aqui da região Nordeste, que foram dominados pelos holandeses, eles tinham a liberdade de principalmente fazerem o quê? De principalmente terem a sua religião. Poderia ser cristão, poderia ser evangélico, poderia ser, por exemplo, judeu, não é? A gente vê, por exemplo, que eles eram evangélicos, eles eram calvinistas, mas eles não obrigavam as pessoas a serem também evangélicas. E a gente vai observar, por exemplo, que durante o governo de Maurício Nassau, a gente vê que também ele vai organizar a cidade do Recife, a qual ele deu o nome de chamada Cidade Maurícia. A gente vai observar que, lá na cidade do Recife, que ele deu o nome chamado de Cidade Maurícia, a gente vê que ele vai urbanizar, ele vai organizar a sociedade aqui durante o período que ele viveu aqui no Brasil, principalmente como uma forma de organizar melhor a sociedade. Durante a invasão holandesa e durante o governo de Maurício Nassau, a gente vê que ele vai tentar organizar de uma forma melhor, criando saneamento básico. Saneamento básico não sabe o que é esgoto, né? A gente vê que ele também vai construir as pontes, com a ponte Nassau que existe lá no Recife. E a gente vê que para construir as pontes lá no cidade... Para construir então as pontes lá da cidade do Recife, a gente vê que existe um fato bem interessante, que ele também era uma pessoa muito criativa. A gente vai observar, por exemplo, que Maurício Nassau, para arrecadar dinheiro para construir as pontes da cidade do Recife, ele, um dia de domingo, ele inventou para a população nordestina que a população que passasse pela ponte e entregasse uma moeda, não é? Naquela época era um florim que eles utilizavam, a gente vê que eles iam ver um boi voando. Então todo mundo ficou besta na época, né, minha gente? Você imagina ver um boi voando, só que na verdade, não é? Quando as pessoas passavam pela ponte, davam uma moeda, que era uma forma de arrecadar dinheiro para melhorar a cidade do Recife, a gente vai observar que era como se fosse um balão esse boi, não é? Ele era feito com papel, né? E a gente vê que realmente o boi voou. E a gente vê que esse fato na história de Maurício Nassau é bem importante porque ele é conhecido como boi voador. Foi um boi, né, criado então um papel, uma história criada por eles, um boi criado então de papel como se fosse um balão, e ele então realmente vai voar. Mas o objetivo desse boi era que todas as pessoas que passassem pela ponte entregassem uma moeda aos holandeses, e os holandeses começaram a juntar dinheiro para melhorar e construir as pontes da cidade do Recife. Então a gente vê que realmente ele era muito criativo. Ele ajudava a população nordestina, aos senhores de engenho. Ele era pacífico, tentava manter a paz com todos até certa medida. E principalmente ele permitia que todas as pessoas tivessem a religião que quisessem. O mais importante durante esse período é que, apesar dele permitir a liberdade entre a população, a gente vai observar a única coisa que os holandeses exigiam era a cobrança de impostos.